Quarta questão de paralelepípedos e cubos. Uma questão bem elaborada, onde nós vamos aqui construir o desenho que ele fala. A pergunta é a área desse trapézio que aqui eu vou desenhar. Esse trapézio ele tem como referência 4 pontos, os pontos P e Q, e particularmente sobre esses pontos é que nós temos que pensar, pois no desenho ele toma o ponto médio da aresta. Então vamos aqui desenhar o nosso trapézio, que está aqui dentro deste cubo. Como eu tinha mencionado, este ponto P ele é ponto médio da nossa aresta. Aresta esta que vale 2 raiz de 2. Como é ponto médio, nós podemos dizer que este ponto até aqui apresenta este segmento, raiz de 2, enquanto que aqui também apresenta raiz de 2. Já no ponto Q também, dividindo ao meio o segmento da aresta, aqui vale raiz de 2, e daqui até aqui também raiz de 2. Com isso, nós vamos ter que caminhar para as medidas do trapézio. Primeira informação que eu acho importante aqui seria a construção da base menor, Bzinho, que seria esse segmento PQ do trapézio. Bzinho é a hipotenusa desse triângulo retângulo. Triângulo retângulo esse que é feito por duas medidas de raiz de 2. E seria interessante nós percebermos aqui nessa questão que esta diagonal, que chama-se Bzinho, ela é composta de lados de raiz de 2, justamente a diagonal de um quadrado. Então, Bzinho será lado raiz de 2. Como o lado é justamente raiz de 2, Bzinho, então, será raiz de 2 vezes raiz de 2, o que de fato resulta em 2. E chegamos à basezinha do trapézio. Agora nós temos que pensar na base maior. A base maior, Bzão, está aqui embaixo. E ela também vem de uma hipotenusa de um triângulo retângulo, composto por lados maiores. Da mesma forma, nós podemos imaginar a base quadrangular, uma diagonal que seria Bzão, 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. Essa basona é lado raiz de 2, diagonal de um quadrado. Como o lado é 2 raiz de 2, 2 raiz de 2 vezes a raiz de 2 vezes raiz de 2 resulta em 4, que sai da raiz quadrada 2, portanto, multiplicando tudo, 4. Essa é a medida da base maior. Essas informações são imprescindíveis. Aqui nós podemos agora trabalhar com outro parâmetro importante, que é a altura deste trapézio. Então, nós temos aqui, tentando puxar em perspectiva, o que seria a altura deste trapézio. As medidas não parecem semelhantes, o que pode dificultar. Eu vou resolver melhorar o desenho para que você consiga compreender melhor. Então vamos trabalhar com um segmento que possa parecer para nós medidas iguais. Se nós trabalharmos aqui, por conta da perspectiva, vai ficar muito difícil de desenhar perfeitamente. Nós temos a seguinte ideia agora. A partir da base menor, que vale 2, nós transportamos essa medida aqui para baixo. Nós temos a garantia de que esse trapézio ele é isósceles, ou seja, todos os seus lados são equivalentes. Portanto, a hora que a base menor desce até aqui, com os seus 2 de medida, esses segmentos eles tornam-se iguais. A base maior grandona, ela tem essa medida valendo 2, e o resto da medida dividido por 2. Como a minha base vale 4, e eu já peguei 2 do total de 4, subtraindo 4 menos esse pedaço, sobra 2 unidades. E essas unidades se dividem igualmente, um aqui e um ali. Essa é uma propriedade do trapézio isósceles.
que tem as suas laterais iguais em medida. Perceba que a soma das medidas dá exatamente 4, que é o tamanho da base maior. Essa segmentação é importante, pois a partir dela nós vamos tirar a altura do trapézio. Essa altura do trapézio forma 90 graus com a sua base maior. Nós temos um segmento que vale 1, nós queremos essa altura, e existe essa hipotenusa que nós precisamos descobrir para conseguir finalizar aqui a altura. Eu vou chamar esse dado de y. Nós temos este y como hipotenusa, raiz de 2 e 2 raiz de 2 são seus catetos, e nós temos ali 90 graus. Portanto, a partir daquele triângulo retângulo, que aqui eu vou desenhar a parte, nós temos 2 raiz de 2, raiz de 2 e y. A partir daqui, y ao quadrado é igual a raiz de 2 ao quadrado mais 2 raiz de 2 ao quadrado. Portanto, y ao quadrado será 2 mais 4 vezes 2, 8. Portanto, y ao quadrado equivale a 10. E não vou tirar a raiz quadrada, pois o que me interessa é justamente o y ao quadrado. Agora sim, nós vamos aplicar nesse triângulo retângulo, que contém a altura 1 e essa hipotenusa que nós descobrimos, que é y. Y ao quadrado é igual a h ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora bolas, nós sabemos que y ao quadrado vale 10, que h ao quadrado nos interessa e equivale 1. H vai sair 9, que da raiz existe, vale 3. Chegamos então a um valor de h. Perceba que as medidas já estão todas preparadas para efetuarmos o cálculo da área do trapézio. Nós temos aqui breves resumos de todos os cálculos que nós fizemos, tanto para a base menor quanto para a base maior, e alguns raciocínios para determinar a altura. A área então do trapézio será base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Colocando os dados, base maior vale 4, a base menor vale 2, a altura vale 3, tudo isso dividido por 2. Esta área será 6 dividido por 2 dando 3, 3 vezes 3, 9. Essa é a área do trapézio feita dentro deste cubo.